Quando o rei Uzias entra no santuário e faz um serviço inadequado, a lepra lhe saiu na testa. Quando Miriam se rebela contra a autoridade de Deus na vida de Moisés, a lepra lhe saiu no corpo. Então a lepra é uma figura mais do que pecado, é uma figura de rebelião. Nós éramos os rebeldes. O que foi feito para que nós retornássemos essa intenção de Deus? Duas coisas. Assim como lá na purificação do leproso. Confira lá no Evangelho, no livro de Levítico, no capítulo 14. Primeiro, sobre o leproso era aplicado o sangue. Nunca essa ordem poderia ser invertida. Primeiro o sangue. Mas sobre o sangue era aplicado o óleo. Então, irmãos, nós temos aqui o que o nosso irmão Ernie ressaltou pela manhã. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, em primeiro lugar, que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro derramou seu sangue. Mas por que o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, derramando seu sangue, por que ele fez isso? Porque o seu propósito era ungir a nossa cabeça com óleo, para que o nosso cálice transbordasse. Então sempre essas duas coisas andarão juntas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o batizador com o Espírito Santo. Eu vim para lançar fogo à terra. Então o Calvário e o Pentecostes sempre serão dois lados de uma mesma moeda. Agora, amados, assim como nós nos apropriamos pela fé das bênçãos do Calvário, nós também precisamos nos apropriar pela fé das bênçãos do Pentecostes. Agora, seja cuidadoso aqui. Nós não estamos dizendo, porque não é isso que a Bíblia diz, que o recebimento do Espírito Santo é uma segunda experiência dentro da vida cristã normal. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e quando nós cremos na palavra da verdade, no Evangelho da nossa salvação, é o Espírito Santo quem gera em nós o arrependimento, a convicção de pecado e a própria fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o Espírito Santo vem nos selar, habitar em nós, quando nós cremos no Senhor Jesus pela ação dele mesmo. Mas, o que nós estamos dizendo é que assim como nós exercemos fé para encontrar repouso, descanso e segurança na obra do Calvário, nós precisamos exercer fé. Não apenas para que nós tenhamos o Espírito como selo em nós, mas para que então nós vivamos uma vida cheia do Espírito. Sabe, irmãos, quais os dois perigos que nós temos quando nós confrontamos esse assunto? Irmos além ou ficarmos aquém do que as Escrituras nos ensinam sobre a questão do Espírito Santo. Irmos além é um risco muito grande e nos leva a descaminhos tão perigosos. O final deles sempre é uma abundante manifestação da carne. Porque nas nossas vidas esse assunto de carne e de espírito caminham tão lado a lado. Nós vamos entrar nisso agora mesmo, em algumas marcas, para procurar nos ajudar, práticas, aplicadas, para que nós levemos aos pés do Senhor e sejamos sondados. Porque nós somos tão misturados nesse assunto de carne e espírito. Essas duas coisas estão tão próximas. Às vezes alguma coisa começa no espírito e segue na carne. E então nós perdemos todo o valor e o resultado daquilo que o Senhor quer obter. Paulo foi tão claro aos Gálatas, você se lembra? Tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Por causa da delicadeza dessa linha divisória entre um assunto e outro assunto. Pedimos ao Senhor que nos ajude, pela sua bondade, a entendermos um pouco mais disso hoje à noite, quando entrarmos no ponto. Então, concluindo essa primeira parte, que o Senhor nos ajude a manter esse equilíbrio divino, irmãos, entre o Calvário e o Pentecostes. Uma última nota sobre isso para encerrar essa parte introdutória. Hebreus 7:22 diz que o nosso Senhor Jesus é fiador de uma superior aliança. Você se lembra? Fiador, uma linda palavra. É o garantidor de uma superior aliança. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como o nosso Senhor Jesus garante essa nova aliança? E lembre-se, garantir essa nova aliança significa o quê? Precisamos das palavras da Bíblia, né? E não das nossas ideias. Então vamos nos relembrar de Hebreus capítulo 8, de 10 a 12.
Ali são descritos os termos da nova aliança. E é dito que dentro da nova aliança nós teríamos, Hebreus 8,12 diz, pecados purificados. De maneira nenhuma me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Purificação de pecados. É dito no versículo 11 que nós teríamos conhecimento espiritual de Deus. Todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Esse é um outro item da nova aliança. E também é dito assim, eu imprimirei nas suas mentes as minhas leis, e nos seus corações as inscreverei. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Esses são os termos da nova aliança. O que o nosso Senhor fez como fiador para que essa nova aliança fosse garantida. E de novo, por favor, preste atenção aqui. Nós vamos bater nos mesmos pontos, o sangue e o óleo. Então, em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre 2 envios e sobre 2 derramamentos. Envios e derramamentos. Nós não vamos estudar esse assunto porque precisamos avançar. Mas vou citar para os irmãos onde isso está. Gálatas 4, de 4 a 6, fala sobre os 2 envios. Lá diz assim, em vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então esse é o primeiro envio. Deus enviou o seu Filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer o quê? O texto diz, para resgatar. Então você vê que isso tem a ver com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que pagaria o preço. Deus enviou o seu Filho para resgatar. Por isso o sangue foi derramado. Agora, se você abrir o texto, seria bom se você abrisse. Veja a sequência. Gálatas 4, agora versos 5 e 6. Ele diz, e porque vós sois filhos, Deus enviou. Então você vê o enviou de novo? Deus enviou aos nossos corações, o que ele enviou agora? O Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então são 2 envios. O primeiro envio tem a ver com o Gólgota. Deus enviou o seu Filho para resgatar. E o segundo envio tem a ver com o Pentecostes, o Espírito do seu Filho. Então, de novo, você vê junto. 2